Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Dessa vez vamos abordar aí uma modalidade que a gente já teve conversando em outras temporadas, mas teremos a honra de trazer aí um campeão da Liga Nacional. Mas antes disso, eu peço para que vocês sigam, compartilhem nosso conteúdo aí nas redes sociais, nas principais plataformas, sempre no Meu Esporte Podcast, para dar aquela força para que o nosso conteúdo ele vá e alcance aí a maior quantidade de pessoas. Então, já sem muitas delongas, né? Vou fazer aqui um pequeno breve histórico antes de chamar o nosso convidado, hoje é o Juan Pablo Alfman. Desculpe se eu errei o sobrenome, mas espero que esteja correto. Ele é jogador profissional de futsal, tá hoje no Jaraguá, na equipe de Jaraguá do Sul, aqui de Santa Catarina, campeão da Liga Nacional de Futsal e também do Campeonato Catarinense na temporada passada, na temporada 2024. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, mas primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Juan. Tá, é um prazer estar por aqui, conversar com vocês aqui hoje. Ah, então tá. Primeiro também quero deixar um abraço desse começo pro meu primo, né, o Leonardo Dominguini, que fez esse meio de campo para que essa conversa acontecesse, né? Ele foi colega de time do Juan lá no comecinho, no São Bento, da escola da cidade de Criciúma. Então, para começar, Juan, como é que foi essa tua introdução no futsal? Se foi desde criança, se foi na escola? Como é que tu chegou no esporte? Na verdade, desde muito novo, assim, eu comecei, com 5 anos já no futsal, mas claro que naquela época era tudo uma brincadeira, né? Uma desculpa para estar lá com os amigos, se Uhum. encontrar, jogava bola, mais olhava o uniforme do que jogava bola mesmo, assim, sabe? Mais encantado com as coisas assim. E, cara, fui levando isso até depois de grande, assim, até 13 por ali. Eu jogava só para me divertir, nunca tinha pensado em seguir uma carreira no esporte, assim. E ali foi o momento que surgiu a primeira oportunidade para sair de casa, assim, com 13 anos. Aí seria com 14, onde eu fui morar longe de casa pela primeira vez. E depois disso não parei mais, dificilmente morei na minha cidade mesmo, que era Uhum. Blumenau, né? Eu sou nascido em Salete, mas morei a vida toda em Blumenau. Então, depois ali dos 14 que eu saí pela primeira vez, acho que eu morei em Blumenau mais uns 2 ou 3 anos só. Aí até hoje aí na estrada. E aí, nesse período de 14, foi quando você veio aqui pro sul, aqui pra Criciúma, né? Não, primeiro Ah, tá. eu fui para Camboriú, jogar lá Tá. no Recrearte. A gente foi mais para disputa do GESC, assim. Uhum. E daí fomos campeões estaduais, a gente foi jogar o brasileiro, uma experiência muito bacana, assim, lá com a Tia Rita, o Gilvão, o pessoal lá. E, pô, lá foi onde eu vi, assim, como seria uma vida de atleta mesmo, assim, sabe? Uhum. Morar em alojamento com outros atletas, que não são mil maravilhas, mas, assim, quando a gente é criança, a gente vai relevando tudo, assim, sabe? Toda a experiência nova. Uhum. Então, hoje, assim, às vezes eu paro para pensar no que a gente passou, assim, e ver, meu, as coisas realmente não eram fáceis mesmo, assim. Mas na hora lá, pra mim era tudo. Tava encantado, morar fora de casa, nossa, sentia o adulto, assim, né, com 14 anos. E, assim, foi uma experiência muito bacana. Aí eu fiz esse ano lá em Camboriú, Sim, daí no outro ano eu voltei para Blumenau. Eu ainda estava numa indecisão se eu sim. gostaria de seguir uma carreira no campo ou no Ah, futsal, né? sim, essa transição, né? O sonho da criança, assim, Claro. você é jogador de futebol, né? É onde está a mídia, onde está Os o gastros, né? dinheiro, por exemplo, Isso. a visão, as câmeras estão voltadas ao futebol, né? Mas, assim, é um caminho totalmente diferente, assim. Então, esse ano de 2015, eu fiz as duas funções. Eu jogava Sim. futsal na Hering e o campo no Metropolitano ali, que treinava, às vezes, no mesmo lugar, assim, e facilitava. E assim, foi uma experiência muito bacana, só que até os 15 anos dá para conciliar os dois, Sim. assim, mas depois disso fica muito puxado, sabe? Treinar futsal, tipo, às vezes treinava futsal, treinava campo, morava longe do lugar, então era diversos fatores que ia ficando cada vez um pouco mais pesado, assim, sabe? É, tem muita. Então, Pode ir, desculpa. pode falar. Não, eu ia até dizer porque muitos, até treinadores, o pessoal que trabalha com o futebol fala que é muito importante que a criança, né, o menino, a menina, ele tem esse primeiro contato com o futsal,
mesmo que depois eventualmente siga o futebol, porque é onde ele fica mais tempo com a bola, né? No campo eles falam no futebol, às vezes, no futebol de campo grande, passa a bola, passa pouco pelo atleta que tá em formação. E dizem que o futsal ajuda nisso, né? Tomada rápida de decisão e esses fatores. Então, Exatamente. é um caminho natural. Eu acho que como você falou, essa jornada dupla, em alguns momentos, é meio que um fator comum, assim, né? Pra quem Não, tá. isso é muito natural. É diversos fatores aí, diversos fatores, diversos jogadores Uhum, que fazem esse caminho, assim, sabe? É justamente por esse quesito que você falou, fica mais tempo com a bola, vai aprimorando as qualidades técnicas. Então, e as pessoas vêm buscar atletas no futsal, né? uhum, Os olheiros do campo, por exemplo. Então, eu acho que ali era uma boa porta de entrada, assim. Aí no final desse ano, eu pensei assim, não tenho mais como conciliar os dois. Ou eu vou em um ou outro. E uhum, ali foi uma das primeiras decisões que impactariam na minha vida, assim, sabe? Era muito novo, mas é uma decisão importante a ser tomada, assim. Ou eu ia batalhar no campo, ou talvez no futsal. Eu não tinha mais ir pro futsal, depois voltar pro campo. Eu não via esse caminho, sabe? E aí eu conversava com o meu treinador do campo, conversava com o do futsal, os dois, assim, onde é que vocês me veem uhum. mais, assim, eles me ajudaram bastante, sabe? O professor Valmir, lá de Blumenau, que sempre foi um parceiraço meu, até hoje a gente mantém contato, assim, e o Michel, que era meu treinador do campo, hoje está aqui com a gente em Jaraguá também. Até que chegou uma hora e a gente conversando e o próprio Michel falou assim, cara, o Michel, que era o treinador do campo, né? Uhum. Ele falou assim, que me via mais um futuro como jogador de futsal. Então, se ele estava dizendo isso, então, às vezes, o meu caminho era mesmo no futsal, assim, sabe? Se ele via o meu potencial maior no futsal, e dali para frente foi só futsal, e foi uma escolha que eu não me arrependo nem um pouco. Claro, a gente não cheguei em lugar nenhum ainda, mas tenho orgulho da minha carreira até Sim. aqui, então, muito orgulho aí, e agradecer também o professor Michel, dar aquele que é duro, né, para um atleta É, daquela realidade é, ouvir isso, eu ia dizer mas justamente isso. É uma sinceridade muito grande pra ele, te ajuda na tomada de decisão, mas não deixa de ser um baque, né? porque, pô, o cara aqui que era para ser o meu, né, tá falando para eu ir para outro esporte, mas Abrir mão, assim, né? desde aquela época, ressentimento nenhum, eu Não, acredito claro. que ele falou nas melhores das intenções, então, cara, foi show de bola. Não, e acaba sendo um conselho, porque querendo ou não, a decisão é sempre sua, né, do atleta, mas é um conselho muito honesto. E eu acho que é isso que vale, né? Porque às vezes você fala pro jovem que, fica no futsal mais 2, 3 anos, e às vezes naquele corte que é da base pro profissional acaba se frustrando, acaba não conseguindo, e querendo ou não, hoje você é um jogador profissional. Então, foi um Sim, conselho sim, muito honesto que acaba te levando a um outro patamar também, né? com certeza. Isso aí, às vezes me pega pensando até hoje em dia nisso, que rumo que teria levado a minha carreira, né? Se eu optasse pelo outro lado, assim. Uhum. Mas acredito que o campo como que eu posso dizer assim, é muito, não sei se injusto seria a palavra correta, assim, sabe? Mas é que é muito diferente de futsal. As pessoas no meio, assim, sabe? Tem muito mais. Não vou achar a palavra certa para descrever isso, É mas um universo muito maior, né? E com ele certeza um, é um universo mais complexo, vamos dizer assim, né? complexa é a palavra boa para definir. E me fala, aí a partir daí que tu toma essa decisão, que tu Aí pensa quando eu tomo realmente. essa decisão aí, o Alexandre de Criciúma me liga, aí eu tomo essa decisão junto dos meus pais. Seria uma cidade longe, né? Aham. Eu morava em Blumenau, então Camboriú ficava 1 hora, né? 1 hora e 15 por aí. Aí Criciúma já ficava umas 4 horas e meia, 5 horas. Então já não era todo final de semana que eu conseguiria Aham. ver meus pais, né? Mas aí, como vinha um colégio particular de São Bento, que foi o que mais chamou a atenção dos meus pais, na verdade foi isso, né? Pai e mãe é sempre assim, né? Quer ver o filho estudando bem. E então isso aí chamou muita atenção deles. E o Alexandre também convenceu a gente tranquilamente, assim, todo mundo falava bem de Uhum. Criciúma e tal.
Então, eu fui muito empolgado para lá, assim, sabe? Então, ali foi onde eu conheci o Léo, ali o Arthur, o pessoal que era mais chegado no time, assim. Sim, sim. Tava montando o time para o Lesc. O nosso principal campeonato era o Lesc, assim. Não conseguimos ser campeões da fase estadual ali, mas, assim, foi uma experiência que eu levo até hoje comigo. Mantenho contatos com o Léo, o Arthur ali, o pessoal lá de Criciúma. Fiz umas amizades muito, muito legais lá. Acabou que profissionalmente talvez não tenha sido tão evolutivo assim, mas, assim, pô, o Alexandre lá, sensacional. A estrutura do Criciúma lá era muito bacana. Quadra boa, uniforme, questão das viagens, assim, pô, é um projeto que agora eu tô vendo que eles estão voltando pro futsal profissional, né? Sim. Entraram no brasileiro, se eu não me engano. Isso é que o Então, Criciúma voltou. cara, torcendo muito aí para eles. A cidade, assim, tem um potencial muito grande, cara, É, para vir cada vez mais forte aí no futsal profissional. e mesmo quando vocês jogavam, que querendo ou não era fase escolar, idade escolar, já mobilizava, né? Seja a comunidade ali de São Bento, mas tinham pessoas que iam torcer porque acaba levando o nome da cidade, né? A partir do momento que você passa ali o municipal, você acaba representando o Criciúma e vocês competiam bastante. Aí, dando uma pequena pausa no profissional, vamos falar só rapidamente desse período seu que você teve aqui no sul do estado. Você disputou uma competição aqui na minha cidade natal, que é Turvo, né? A gente conversou Uhum. rapidamente antes disso no off, que é a convite do Arthur Paulino, se eu não estou enganado, que é um colega de time de vocês, vocês vieram jogar aqui algumas vezes, né? Você e o Léo. Deu uma oportunidade de ver, assim, né? Querendo ou não, surgiam algumas competições assim, já aproveitava, né, pra vir jogar, pra dar uma descontraída. Não, essa questão aí é até engraçada ali que você lembrou antes aqui da gente começar. O Bocão, né? Ele convidou a gente, ele estava lá com a gente lá em Criciúma. Aí acabou que deu a oportunidade de jogar ali esse campeonato. Aí acho que era até representando a empresa do pai dele. Isso, era o Interfirmas na Aí a categoria de gente foi mais assim se pra divertir, eu acho. bagunça, pra se encontrar, passar o final de semana fora, assim. E daí a gente até foi campeão ali do campeonato, né? Que a gente Sim. viu. Aí o Arthur ficou devendo churrasco que nunca saiu ali. Ó, agora tá gravado, tem que cobrar Daqui agora. a pouco, daqui uns dias sai, certo? Daqui a pouco chega o convite aí. Quando der uns 10 anos, aí já Não, faz. comemoração de bodas. Isso é. Mas então tá. Aí depois de Criciúma, você já tava com uns 16, 17 anos. É porque, vamos dizer assim, o caminho do jogador de futsal ele é um pouco diferente do jogador de futebol que a gente conhece, de um clube, de categoria de base. Então, como é que eu vou dizer? É difícil você pegar um clube e ficar por muito tempo de base no futsal, eu imagino, né? Você acaba pegando muito essas competições escolares, se eu não tô enganado. O Jaraguá agora ele tá com um projeto muito bacana, você sabe, de pegar o atleta mais novo e aquele atleta ali tem potencial. Então eu vou fazer um contrato com ele de 4, 5 anos. Mas assim, na minha época, pelo menos eu não conhecia ninguém que fazia um contrato desse tamanho, sabe? Sim. Então a gente ia mais de clube em clube, assim, e daí esperando uma oportunidade para tu chegar num time que tinha profissional, não é nem chegar lá no profissional, né? Mas um time com profissional, como já tinha em Jaraguá, Joinville aqui na região, Uhum. né? Então, essa sempre foi a minha meta, assim, sabe? Vou chegar no Jaraguá, que lá tem um clube com um time profissional, ou no Sim. Joinville. Mas, assim, nunca tive essa oportunidade de vir na base, assim, sabe? Então, mas, assim, eu acho que também tem um lado bom, que tu tá aqui, tem muita competição, assim, sabe? Então, o atleta sempre tem que ver, tentar olhar pelo copo cheio, né? O copo meio cheio, em vez Isso, do não, copo claro. meio vazio. Então, tem que ver aonde tu encaixa tuas características e para tu se sobressair, porque, querendo ou não, a competição hoje em dia é muito grande. É o esporte mais praticado do Brasil. Sim. Então, não tem para onde correr, assim. Vai ter muita gente competindo contigo, muita gente da tua posição, algum com mais favorecido, outros menos favorecidos. É uma infinidade de coisas, assim, que vai corresponder se tu vai chegar lá ou não, né? Então, não é algo tão simples assim. Todo esporte para te sair de jogador não, de atleta de base para chegar para um nível profissional, eu acho que tem esses percalços, essas dificuldades, né? Mas deixa eu te perguntar um pouquinho da tua função dentro de campo. A gente sabe que no futsal, meio que, sem querer falar,
é um esporte bastante versátil, então você acaba tendo características e desempenhando praticamente todas as funções, mas você acaba pegando gosto ou pegando mais capacidade, mais habilidade de alguma. Qual que é a tua função dentro do futsal? E na época de campo, tu fazia alguma coisa parecida ou era bem diferente? Cara, bem parecido, na verdade. Eu também não tinha uma função fixa, assim, sabe? Quando Uhum. eu jogava campo, eu fiz volante, fiz lateral esquerdo, fiz zagueiro, cheguei a fazer um meio-campo, assim, quando não tinha outras peças, sabe? E aqui no futsal é meio parecido, assim, eu jogo meio que de universal, assim, sabe? Eu consigo fazer várias posições, assim, no caso. O que eu vou te dizer. Se não for na ala direita, me coloca ali que eu vou dar um jeito de ajudar o time, sabe? Sim, Porque, assim, é como você falou, qual a minha função, né? É que um time, o meu modo de pensar que eu acho que é o certo, assim. Um time só de craques, ele não vai dar certo, entendeu? Tem que ter uma pessoa para fazer o trabalho sujo, para correr onde ninguém quer correr, para marcar quem ninguém quer marcar, para fazer as coisas mais chatas de se fazer, sabe? sim. É claro, um time sem craques, com certeza, Não ganha mais tanto. ainda também não vai ser campeão de uma liga nacional, por exemplo. Só que as coisas têm que se complementando, assim. Tanto é que o nome é um time, na verdade, sabe? Tem que ter um que faz aquilo, outro que faz a outra coisa, outro que faz tal coisa, outro tal coisa. Então a gente tem que ir vendo para se completar. Isso dentro do time, aí depois dentro dos quartetos, várias coisas que tu tem que analisar no tempo do jogo, que é muito rápido, né? Mas para ver o que tu vai conseguir fazer, que outros talvez não conseguiriam. Então, é uma infinidade de coisas assim que quem tá para fora assim não vê que o jogo é tão complexo assim, sabe? Quem vê são ali 10 pessoas dentro da quadra que estão disputando uma bola para botar lá dentro da casinha lá, né? Mas por fora disso tem muitas coisas assim que interferem. Então, já que você falou que é um jogo é mais do que a gente vê assim na superfície, no toque de bola, ou na agilidade do futsal, que acaba sendo um jogo extremamente rápido, né? Ah, além do treinamento, que muita gente às vezes vai, por exemplo, o contato básico das pessoas do futsal é aquela educação física, né? Rola a bola, vamos brincar e tal. O Sim. treinamento de vocês, pode falar assim, ó, dentro de quadra, como é que vocês falam? Dentro de quadra, estratégia, como você falou, tem quartetos específicos, saída de bola, jogada ensaiada, vocês fazem pós, provavelmente vocês fazem alguma coisa, porque o futsal exige um condicionamento físico extremo também, né? Fazem complemento físico, como é que é essa rotina de um jogador profissional, assim, o dia a dia de treino? Ah, é. Isso aí, muitas vezes, o torcedor não pensa como que é essa rotina, assim, sabe? Não é só ir lá jogar bola, né? Ano passado, até depois de vários momentos, assim, tivemos um ano meio conturbado, assim, né? Altos e baixos, assim. A gente não manteve uma constância o ano inteiro, assim. Então, assim, teve momentos, assim, que o clima fica ruim. Se o time Uhum. não tá ganhando, não tem pra onde correr. Quando tá ganhando, é muito fácil, né? Tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo com moral, Sim, tá sim. todo mundo alegre, é um ambiente gostoso, mas assim, o atleta ele não vive só de vitórias, né? Então ele tem que saber lidar também com esses momentos ruins. E como os momentos ruins passam, os bons também passam, e isso é um ciclo do esporte que não tem para onde correr. Mas assim, o dia a dia nosso também não é nada fora do normal. Assim, a gente treina com bola, a gente treina a parte física, questão tática, vídeos. Agora estamos com uma psicóloga também, Importante. nutrição. Assim, são diversos fatores que contribuem para a gente chegar na hora do jogo no na ponta dos cascos, né, para se dizer assim, no ápice da forma física. Eu não sei se vocês chegam a ter aquele trabalho de GPS, agora me surgiu até uma dúvida, porque às vezes E um jogador de futebol, ele corre 10 quilômetros por jogo. Quanto que é mais ou menos a média? Vocês têm acesso a esses dados? nos treinos, não. Nos treinos a gente não tem. A gente usa o GPS também, mas a gente não fica sabendo tanto de quanto corre, assim. Mas no Sim. jogo, tem jogos que a gente corre 7 Nossa. quilômetros. Dificilmente dá mais que 8 assim, sabe? Aham. Tem alguns, claro, alguns que tem que correr mais, né? No caso, como eu falei ali, cada um tem as Ação? suas, as suas obrigações ali Sim, dentro do sim. jogo, né? Tem uns que correm mais, outros correm menos.
Mas geralmente ali entre 6, 7, 7,5 por aí. Que o atleta da nossa equipe corre ali por meio do Nossa, jogo. é uma distância, por mais que você seja curta a quadra, mas é uma alta são distâncias grandes, em alta intensidade, e em alta velocidade, né? Que os E isso, piques é que é. muita troca de direção, né? Uhum. Então, a sorte é que tem trocas infinitas, né? A gente pode Sim, trocar quando quiser, assim, senão não ia ter jogo de futsal. não ia dar pra aguentar, né? E aí falando, aí depois você vai pra Criciúma, você fica esse ano em Criciúma, como é que foi a sequência aí da sua carreira? Aí eu fiquei esse ano em Criciúma, aí fiquei um ano, uma temporada só. Aí eu voltei para Luiz Alves daí, que por mais que seja uma cidade pequena, era um time muito bom assim no quesito de base do esporte, Uhum. assim, sabe? Era campeões das categorias que eu ia jogar, assim, sempre chegava, sabe? Então eu fui lá, eu saí de Criciúma e fui para Luiz Alves. No último ano de sub-17 era. Isso. Último ano de sub-17. Aí fiquei lá o último ano de sub-17, o primeiro de 20 e o segundo de 20. Fiquei 3 anos lá. Aí, daí ali é onde eu encerrei a minha categoria de base e subi Uhum. profissional. Lá em Luiz Alves, a gente foi campeão sub-20, vice-campeão sub-20 também, terceiro lugar no sub-17, até enfrentando o Criciúma ali, estava no quadrangular final. E, assim, uma experiência muito bacana também. Lá conheci minha esposa, Olha só. estamos juntos aí. Foi uma época bem, bem feliz aí da minha vida. Bem importante tanto no profissional quanto no pessoal também, então, né? Também, né? Aham. E depois, essa profissionalização, como é que foi? Esse processo foi natural? Já acertou com um time profissional e foi? Foi mais Foi assim, complicado? ó. Quando a gente estava lá em Luiz Alves, a gente teve a oportunidade de jogar um campeonato, desculpa, de Imagina. jogar um campeonato adulto, a Copa Santa Catarina. E nisso tinha algumas equipes, tinha o Blumenau, tinha Mafra, tinha Catanduva, se eu não me engano, Capinzal, tinha umas 8 equipes tinha. E só a gente que era de base ainda, né, Aham, sub-20. Então, claro, a gente ia para os jogos, todos os jogos a gente era o menos favorecido, né? A gente era sempre a zebra. Só que é um lugar para tu mostrar o teu potencial também, assim, sabe? Quem tá, os times de fora que estão te olhando, sim. vê ali é um time de menino novo, meninos baratos, que estão jogando pelo prato de comida, assim, sabe? Mas assim, eu nem pensava por esse lado, eu só ia lá e jogava porque eu Uhum. gostava de jogar mesmo e tudo certo. Mas claro, já pensando em uma profissionalização ali. Aí, final do ano, assim, teve a oportunidade, o Xande me ligou, a gente fez uns 2 ou 3 jogos contra o Blumenau, e daí o Xande me ligou. E daí contou do projeto e tal, perguntou se eu tinha interesse em ir para lá. E, nossa, não pensei nem duas vezes e já acertei lá para. Era o segundo ou terceiro ano do projeto do Blumenau Futsal, né? E eles jogariam liga, eu Uhum. estaria em casa ali. Então, não pensei nem duas vezes e aceitei o convite dele para fazer parte lá da equipe do Blumenau Futsal. E foi uma decisão muito feliz aí para minha carreira. E hoje estamos juntos aqui no Jaraguá também. Muito feliz aí em fazer parte da carreira desse grande treinador. Os caminhos acabam se cruzando, né? Como, vamos dizer que o universo é um pouco menor. Bom, se bem que no futebol também se cruzam, né? Mas os Uhum. caminhos acabam se cruzando, seja na base, acaba evoluindo, né? O treinador que era de base vai pro profissional e, enfim. E aí Também. também, você teve uma experiência no futebol europeu, né? No futsal, desculpa, Foi. no futsal europeu. Uhum. Eu fiz 2 anos ali no Blumenau, aí eu fiz um ano aqui em Jaraguá, Uhum. e aí eu fui para a Rússia, né? Fiz uma temporada lá, joguei na Rússia, aí totalmente diferente daqui, assim, sabe? Ah, Eu imagino. senti, eu senti muito, na verdade, assim, eu acho que eu poderia ter esperado um pouco mais para ter ido, talvez um pouco mais maduro, conseguiria me sair melhor, assim, Você acho tava que com que idade, né? Quando você foi pra Rússia? eu tava com 21, Bem jovem. 21 ou 22. Não era tão jovem assim, sabe? Uhum. Mas não era tão vivido assim no esporte. Estava no Blumenau, que era um time que Era perto de casa, né?
E não tinha a responsabilidade de Sim. vencer, assim, ser campeão, sabe? Claro, a gente gostaria de chegar. Mas, assim, não tem como a gente montar um time e dizer, eu quero ser campeão, se tu não tem o aporte financeiro para tu montar um Uhum. time campeão, sabe? Então, e infelizmente, era o que não tinha naquela época. Então, mas a gente tinha as nossas metas. Vamos chegar no playoff? Vamos chegar. Chegamos. Infelizmente, a gente não passou do primeiro playoff lá no Blumenau, mas por detalhe, assim, sabe? Uhum. Pegamos a equipe de Marechal lá, muito bem construída e ainda quase conseguimos, mas infelizmente, futsal, se não tiver atenção até o fim, infelizmente não dá, porque o jogo é muito rápido, né? Então, enfim, aí aquela equipe da Rússia já era uma equipe que foi montada para ser campeã, entendeu? Então não tinha mais tempo para erros, enfim, é muita coisa que influencia, assim, questão do idioma me influenciou bastante, alimentação, nossa, lá é muito diferente, assim, sabe? Mas, e mesmo assim, foi uma experiência, pô, muito bacana, assim. Fiz amigos lá que levo até hoje também, assim, foi uma questão, joguei uma UEFA, Ah, que legal. então tudo serve de aprendizado, assim, sabe? A gente até tinha passado para Final Four da UEFA, só que aí veio a guerra, daí as sanções Aham. foi proibida de participar. Aí acabou que a equipe não conseguiu participar lá da Final Four, que é o campeonato mais visado assim. É, e até hoje, né? Porque os clubes e competições de atletas russos sofrem sanções até hoje por causa da guerra, mas enfim. Aí depois dessa experiência no futebol russo, teve mais alguma coisa internacional? Depois dessa temporada que eu fiquei na Rússia, eu voltei, fiz meia temporada aqui no Brasil e daí fui para a Europa de novo na Itália, né? Jogar no Pesaro. Aí lá já foi uma questão diferente, assim, sabe? É um país mais parecido com o Brasil, assim. Lá foi uma experiência assim de vida espetacular, assim, sabe? Para morar, morava na praia e Eu assim, acho que eu esqueci de perguntar isso quando tava falando da Rússia, mas a questão do clima também deve ter te não, afetado um nossa, pouco, né? eu Muito saí aqui no frio. verão do Brasil, em fevereiro, saí daqui com 30. Aí no dia que eu cheguei lá era menos 30, assim, sabe? Nossa. Sim, foi uma experiência muito legal de viver aquilo lá, mas assim, assustador também, sabe? É, talvez na Itália talvez tenha sido um pouco mais agradável, Mas, até por isso também, né? sim, daí na Itália é muito parecido, assim. Claro, o inverno era um pouco mais frio, Uhum. mas o clima em si, assim, era bem parecido, assim, com o Brasil. Então, a adaptação foi muito mais tranquila. Até a questão do idioma também, que tinha vários brasileiros no time, tinha uns 7, 8 brasileiros no time. Ah, aproveitando, na Rússia era só você ou tinha outros brasileiros? Na Ou... Rússia tinha três. Tinha eu, o Taf e o Léo, que eles estão na Europa aí. Ah, certo. E aí na Itália você ficou por quanto tempo? Aí na Itália fiquei uma temporada também. Aí lá a gente foi campeão na Supercopa, vice-campeão na Copa Itália, assim, foi uma experiência bem bacana, assim, sabe? Então, foi assim, a questão de morar na Itália foi muito fácil, assim, sabe? Porque até a minha mulher conseguia se virar com o idioma, assim, Uhum. sabe? Porque, não, assim, se tu morar no país, tu, em poucos meses, tu consegue pegar uma língua, se ela não for tão difícil. Já no russo, fiquei o ano inteiro, assim, me virava, só que falava igual índio, aí já não tem tanta confiança, assim, o pessoal também não dá tanta liberdade, sabe? É um país um pouco mais fechado, assim. Sim. E é um idioma um pouco mais complicado, né? Nossa Comparado senhora. com o italiano, ele é. Não. Na Rússia, a primeira semana que eu cheguei, eu olhava para as placas de publicidade, assim, e é o alfabeto cirílico, aí não conseguia nem ler o que tava, assim, sabe? Dava dor de cabeça, assim, que eu não Nossa, olhava para os lugares e não não reconhecia. entendia nada, assim, sabe? Então, assim, depois a gente acostumou, claro, aprendeu a ler também, devagarinho, assim, mas aprendeu. Só que, assim, culturalmente foi uma experiência muito bacana, assim, sabe? Profissionalmente, talvez não tanto, falta de confiança, vários fatores, assim, que saem, vários fatores que mudam o teu desempenho dentro da quadra, sabe? Uhum. Então,
Mas acredito que culturalmente, assim, foi uma experiência muito show de bola, assim. Pois é, eu ia até te perguntar a questão de dentro de quadra. Você notou alguma diferença entre o estilo praticado no Brasil, na Rússia, na Itália? O que tu acha que você pode agregar, assim, pro seu estilo? É que, assim, eu tenho muito isso comigo, assim, sabe? Para quem pensa, talvez eu vou para lá. Juan, o que que tu acha de lá e tal? Eu falava, cara, talvez o meu estilo de jogo lá não encaixou, porque é um estilo mais físico, sabe? Um estilo Uhum. mais de força. E lá na Rússia, eu achei todos os atletas muito fortes, sabe? Nossa. Então, o que é talvez o meu diferencial aqui, lá acabou não sendo. E eu acredito que eu senti essa parte, sabe? Então, mas assim, tem vários amigos que estão lá, estão super bem lá, fazendo a vida. A questão Aham. financeira nem se compara aqui no Brasil, é um dos países que mais se paga. Então, se a pessoa for lá e se virar muito bem e gostar do país, faz a carreira toda lá. E pra Itália teve alguma diferença que você notou, assim? Ou foi mais ou menos isso também? Na Itália, assim, é um campeonato muito forte, eu acho. Individualmente falando, assim, tem vários jogadores muito bons lá. Eu acho que a questão da liga, ela podia ser um pouco mais organizada, assim. Ah. Mas pouca coisa, assim, sabe? E a questão dos clubes pagarem 12 meses, talvez, assim, sabe? São coisas que fazem a diferença. Então, a partir do momento que esses diretores levar o projeto mais a sério, assim, então eu acredito que mais atletas vão querer ir para lá e a Uhum. liga vai acabar se fortalecendo ainda mais, assim, sabe? E, assim, se fosse uma liga totalmente séria, profissional, a da Itália, todo atleta iria querer jogar lá. Que é um país muito bom de se viver, sim, só tem experiências boas de lá. Ah, bacana. E aí, não foi. Aí você acerta o retorno pro Brasil, depois dessa experiência na Itália? Isso, depois de lá, daí eu venho aqui pro Jaraguá já. Isso Aí foi. aqui a questão de. Como? E foi 2023, 2024, quando que. 2000 foi metade do ano de 2023. Uhum. Aí eu terminei 2023 aqui e mais 2024. Aí Ah, aqui no Brasil, aqui principalmente no Jaraguá, tu vê o que que é ser um jogador de futsal profissional, assim, sabe? uhum. É a questão de tu ser cobrado, às vezes tu tá no mercado, alguém vem falar contigo, falar, ah, poderia ter feito aquilo lá, ou aquilo. Ou às vezes a gente foi campeão da liga, ia no mercado, meu, parabéns, não sei o quê. É, Assim, é a questão que um jogador de futebol vive todos os sim. dias, por exemplo. Aqui a gente às vezes vive também, assim, sabe? Então, às vezes tu chega num lugar, tu já vê que a pessoa te olha meio estranho, que já te reconhece. Aí, assim, mas assim, pra mim, é muito bacana isso, sabe? Tu ser reconhecido, assim. Até porque se eu tô bem, eu vou ser reconhecido pelo Uhum. bem. E se eu tô mal, vai ser meritocracia, né? Pois é, acaba sendo. Então, E Jaraguá já tem um tempo que é uma cidade muito engajada com o futsal, né? nossa senhora, Então mas é. muito, muito. Então, Aqui, respira o futsal mesmo, né? cara, o que essa torcida aqui faz assim, todo atleta, eu digo aqui, ó, a hora que eles colocarem a quadra de piso flutuante, todo atleta vai querer jogar aqui. Porque, cara, a torcida abraça o time, assim, ela realmente ela acompanha, assim, sabe? Pode colocar uma arena desse tamanho. No Brasil inteiro, que ela não vai encher como ela enche aqui. Ah, dizem Uhum. que talvez ali não enche porque não tem uma arena desse tamanho. Mas não tem uma arena desse tamanho porque não enche. Não é toda a torcida que abraça, assim, sabe? E, pô, isso muda o jogo. Às vezes tu vai jogar em Com um time certeza. assim e tá lá 50 pessoas na arquibancada. Pô, se tivesse lotado, com certeza seria um jogo diferente, sabe? São questões que tu não controla, assim. Uma jogada diferente que anima a torcida, claro. O futsal, às vezes, ele se torna chato de assistir. Às vezes ele tá muito metódico, muito questão de defesa, muita defesa, e isso acaba sendo um pouco chato de assistir, às vezes, dependendo da partida, né? Então, cabe a nós também, atletas, fazerem o jogo ser mais atrativo para os telespectadores e, com isso, evoluir cada vez mais o futsal. É. Acaba mais o futebol ou outras modalidades, eles acabam entrando em momentos do jogo que. Ou determinados jogos que não. Tem esses momentos um pouco mais
chatinhos, vamos dizer assim. Eu acho que faz parte do esporte e tu não tá em intensidade ou plasticamente ser tão bonito em todo momento, né? Eu acho que demanda um Sim. pouco do esporte sempre. E em relação ao ano passado, como é que foi? Um ano com duas taças, querendo ou não, inclusive da Liga Nacional, uma baita de um. Inclusive acompanhei as partidas finais, né? Com transmissão de TV, isso é bastante importante também, né? Cara, ano passado, assim, foi um ano, assim, para ficar marcado, assim mesmo, sabe? Porque foram muitos altos e baixos, assim, sabe? A gente trouxe a Supercopa para cá início do ano, e o time foi Uhum. montado um timaço. Era para ser, era favorito. Assim, talvez não o favorito, mas estava ali na briga, sabe? E chegou na Supercopa, a gente não conseguiu nem fazer a final. A gente caiu na semifinal e isso frustrou um pouco o time, assim. Natural, tava em casa, com o apoio da nossa torcida e a gente não chegou a fazer a final. Aí ali já foi um baque. Aí foi o decorrer do ano, jogo vai, jogo vem, jogo vai, jogo vem. E outro baque que deu foi na final da Copa Sul, que a gente teve lá em Carlos Barbosa também. A gente fez a final e o vencedor daquela Copa, ele teria a oportunidade de fazer a Supercopa para talvez ir para a Libertadores do outro ano, sabe? Não sei se você me entendeu. O Sim, vencedor sim. da Supercopa, o Se gar... vencedor da Copa Sul, jogaria a Supercopa desse ano, que vai acontecer semana que vem. Ah, bacana. E era uma meta nossa estar ali. E acabou que na final tudo deu errado, a bola não entrou, tomamos uma goleada, acho que foi 4-0 se eu não me engano. E assim, pô, machuca, né? A gente que é Uhum. atleta sabe como é que é. E, enfim, por mais que no outro lado era uma grande equipe, como a do Carlos Barbosa, final não pode ser um jogo, dificilmente é um jogo assim tão desparelho, né? Aham. Então, a gente perdeu, a gente não conseguiu nem igualar a partida até o fim, para quem sabe se resolverem um goleiro linha, coisa assim, a gente não conseguiu. Ali foi outro baque da temporada. E depois dali a gente, em vez da gente se separar, a gente se uniu mais, entendeu? Dificilmente um grupo faz isso, porque geralmente dá tudo errado. Ah, a culpa é daquele lá, ou daquele lá. Agora a culpa foi daquele. Aquele lá que não fez o gol, aquele lá que entregou o gol, sabe? Uhum. Então, e aqui não teve nada disso, cara. A gente se uniu de um jeito, continuou trabalhando como sempre foi trabalhado. O trabalho foi o mesmo, e só que ninguém largou a mão de ninguém. E fomos seguindo assim, trabalhando, cabeça baixa. O pessoal falava mal às vezes, mas tudo certo. Continuava trabalhando. As críticas também fazem parte da vida do Sim, atleta. claro. E a partir disso a gente pensou, cara, e depois disso ia começar os playoffs da liga. A gente falou, vamos fazer o nosso jogo e vamos. A gente teve conversas separadas. E foi dito para nós o papel que ia ter mais evidente ainda dentro da Aham. equipe, sabe? Então, cada um ficou, veio muito mastigado o que era esperado de cada um. E a partir daquilo ali, a gente baixou a cabeça e falou: vai ser isso aí que vai ser feito então. E foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo, as coisas foram acontecendo, e cada partida que passava, a gente não se desgastava, a Aham. gente ia somando, sabe? Ia somando, a gente passou do Corinthians, criou uma casca. Aí foi para as quartas, passou do Barbosa, outra casca. Chegou na semifinal contra o Pato. Quando a gente ganhou do Pato, pô, assim, o torcedor jaraguaense que não estava aqui na arena aquele dia perdeu algo espetacular, assim, sério, porque até hoje a gente conversa, assim, a gente fala, pô, qual o jogo do ano passado que tu achou mais legal ou mais diferente, assim? Cara, para mim e várias outras pessoas assim do time foi aquele jogo do Pato. A gente foi campeão lá em Barbosa na final da Aham. liga, espetacular. Mas aquele jogo do Pato aqui foi algo assim, pô, aquele gol do Neném que a bola vai lá em cima assim no Aham. teto e cara na prorrogação assim, é algo assim que quem tava lá com certeza não vai esquecer esse gol aí tão cedo. É meio que o jogo que fala assim, se a gente conseguiu passar por isso aqui, agora é nosso, né? Ninguém mais tira. Tem E alguns daí, marcos que, claro que olhando depois que aconteceu fica mais fácil, mas tem alguns marcos, tanto pra eu como torcedora também, né? Que tu vê que, agora que aconteceu isso, agora é agora não nosso, tem jeito, né? ninguém mais tira. Sim.
Daí vários atletas mais experientes também da nossa equipe, a gente passou daquele jogo, né, e falaram, cara, a gente chegou na festa, né, que é a Uhum. festa da final, no caso. Agora vamos aproveitar aquilo lá, sabe? Chegar descontraído, aproveitar. É um evento assim diferente, sabe? Era um jogo único e tal. O pessoal gostava, outro pessoal não gostava. Enfim, querendo ou não, era um evento único. O Brasil, na questão do futsal, parou para assistir aquele jogo, Sim, né? Então, eles falavam, vamos desfrutar o momento, aproveita, não é sempre que acontece isso, não sei o que e tal. E a gente foi com essa mentalidade para lá. Mas assim, querendo ou não, tu tá lá, mas tu quer ganhar, né? Dificilmente a pessoa claro. vai lembrar do segundo colocado, ou o atleta que é atleta a carreira toda, sabe que dificilmente o segundo colocado é lembrado. Então a gente foi lá para desfrutar, mas sabendo da responsabilidade que a gente estava carregando, né? O Jaraguá não chegava a 14 anos, Nossa. diversos fatores, a 4 estrelas, a outra equipe nunca tinha sido campeã, também já tava batalhando para ter o seu nome na Uhum. história. Então, cara, aí chegamos lá, jogamos como tinha que ser jogado, tava indo na prorrogação, fomos para prorrogação, no caso, e tava dando tudo certo, se encaminhando assim, marcando como a gente tinha estudado a outra equipe. Cara, aquela semana, pensa no estresse que foi os treinamentos, sabe? Porque um falava uma coisa, outro falava outra, não, tem que cuidar disso aqui, cuidar daquilo lá, e muitos atletas querendo falar também, não só a comissão. Então, o estresse faz parte do dia a dia Ah, também do atleta. imagino a semana que antecede, ainda mais você falou, 14 anos sem, então é a preparação e a atenção, né? É lidar com os dois fatores. Sim, aquela semana lá foi bem puxada mesmo. E, enfim, chegamos no jogo, a gente fez o que a gente tinha estudado para fazer e estava dando tudo certo, se encaminhando para o fim do jogo. Tava 3-2, se eu não me engano, e marcando o goleiro linha, a gente estava lá Uhum. na quadra e eles estavam atacando do jeito que a gente tinha estudado para defender, que era o jeito que eles atacavam, não ia mudar no último jogo, né? Sim, claro. Então, acontece que numa bola o Cabriúva leva para o lado, ele geralmente dá o passe, assim, né? A gente tinha estudado isso, mas assim, ele ia tentar algo novo, sabe? Porque faltava 20 segundos, se eu não me engano. Nossa. Aí ele levou, acabou que a defesa não girou totalmente como deveria ter girado e ele chutou a bola. Nossa, quando eu olho para trás assim, eu vejo a bola entrando. Cara, assim, é um sentimento assim que não é difícil de explicar, sabe? Dá vontade de cavar um buraco, botar a cabeça assim e fechar tudo assim. Que tu via o ano assim que talvez estava escorrendo, assim, sabe? Na tua mão, assim. 20 segundos tu tomou um chute e tu tava sendo campeão ali. E então, assim, são coisas que ficam na lembrança, assim, também. Aí, tá, tem aqueles 10 segundos ali de, putz, cara, podia ter feito aquilo ali, agora, meu Deus, vamos para os pênaltis, o que que vai acontecer? Enfim, aí respira, volta à serenidade, tinha mais 20 segundos de jogo, era pouca coisa, mas tinha mais a disputa de pênalti, Uhum. que é nervos à flor da pele. Então, todo mundo conseguiu respirar ali, manter a serenidade, se concentrar para bater os pênaltis. E, graças a Deus, nosso time bateu muito bem. O time deles também bateu muito bem. E a final sorriu para nós. Eu acho que eu imagino que esses segundos ali é complicado e tem uma pressão, uma carga mental muito forte, né? Porque tu fala, nossa, a gente se esforçou pra chegar no topo da montanha e ano que vem vai ter que suar tudo de novo. Mas daí, tipo, e é um momento, é muito rápido, né? Tipo, porque se você acaba perdendo esse time pra virar, pra depois chegar pra uma disputa de pênaltis, o pessoal sempre tem comentaristas e tal, sempre falam, né? Ah, o time que toma o gol e vai disputar os pênaltis que tava com a mão na Perde. taça. Parece que chega menos motivado, parece que toma aquele baque, né? Então é um Sim. processo, tem que ser rápido ali, né? Nesse É, timing de virada. o baque é forte, assim mesmo. Mas a gente trabalhou muito para estar lá, assim, sabe? Então, tava vendo aquilo lá, talvez, aquele castelo que tu montou, talvez desmoronando, assim, na tua frente, sabe? Mas a gente foi resiliente ali também no meio da partida. O pessoal bateu os pênaltis ali muito bem e a gente conseguiu levantar a taça lá. Foi um momento muito especial, hein? Foi só aquele restinho pra dar mais emoção, né? Já que não Para foi quem não uma. tinha dado ruim no coração,
porque lá tá liberado. Pois é. Então, Juan, a gente conversou muito sobre o que aconteceu, e aí eu vou abrir espaço agora para botar um vídeo que também é de uma pessoa do teu passado, a gente já citou, que foi o Léo, com quem tu jogou. Hoje continua sendo teu amigo, meu primo Leonardo. Então, eu fiz o favor de pedir para ele mandar duas perguntas. E aí eu vou deixar que ele fale e depois você responda. Oi, Cris. Oi, Juan. Tudo bom com vocês? Primeiramente, queria mandar um abraço para vocês. É, muita saudade aí do meu amigo Juan. Eu queria deixar uma pergunta para ele. Eu queria saber como é que estão os preparativos e essa expectativa de poder ser convocado para a seleção, conseguindo manter esse trabalho que ele vem fazendo. A gente sabe que ele tem muita capacidade e pode estar somando e ajudando nós também pela seleção. Queria saber se ele tem isso em mente, se tem isso como uma meta, e a gente tá aqui torcendo sempre pra ele e a gente sabe que esse momento vai chegar. Valeu! E eu queria saber também qual foi o oponente que teve mais dificuldade o Juan em enfrentar esses últimos anos, que ele lembra assim que foi um oponente que deu muito trabalho pra ele. E aí, Léo, tudo certo? Pô, prazer aí tá falando com vocês aí, com a sua prima aqui também no podcast dela. Cara, questão da seleção, claro, todo atleta tem por meta chegar no ápice do seu esporte, que seria, no caso, a seleção, né? Mas, assim, eu vejo mais do meu pessoal, primeiro, assim, sabe? No dia a dia, ajudar a minha equipe. Se acontecer, aconteceu, assim, sabe? Não é uma meta específica que eu tenho, assim. Até tem vários atletas aí que são muito capacitados para estar lá. Então, mas assim, vou te dizer, é o sonho de todo atleta. Então, pô, se Deus quiser aparecer a oportunidade, eu vou ser o primeiro a estender a mão e dizer que quero ir, né? Claro. Mas assim, primeiramente é fazer meu trabalho aqui no dia a dia, ajudar o Jaraguá hoje. Então, as minhas principais metas são essas aí agora. E E, a questão do atleta, eu acho que aqui no Brasil o Lino é diferente, o Lino do Magnus. É um atleta assim que às vezes tu não tá esperando e ele faz algo assim, sabe? Ele é mais imprevisível assim. Ele não tem medo de arriscar também, confiança sempre em cima. Então é um atleta que tem que tomar mais cuidado. E como ele é o ala direito assim, é mais aonde eu tô marcando ali, então tem que ter atenção redobrada ali com ele. Então eu acho que hoje no Brasil ele é um dos atletas assim que chamam mais atenção. é aquele que te dá um trabalhinho a mais quando você se enfrenta, porque tem diretamente pela frente e tá no teu caminho, vamos dizer assim, né? E é muito imprevisível, assim, o jogo dele, sabe? Aham. E agora, aproveitando, já quero mandar um abraço pro Léo também, né? E queria aproveitar, ver se tu tem alguma história aí de bastidor, das resenhas, porque vocês viajavam bastante quando vocês jogavam ali, né? Quero saber se tem alguma história engraçada ou curiosa nesse período aí de. Até pode ser de Criciúma também, mas, enfim, posteriormente, se tiver alguma outra história aí, pra lembrar de alguma resenha com o Léo. Curiosa. Tem uma resenha. Começo do ano lá em Criciúma, quando eu cheguei, a gente inventou de fazer um churrasco lá no bosque. E aí a gente se empolgou, tava todo mundo muito animado e tal. Aí depois do churrasco, a gente ia dormir na casa de um amigo, que era lá no bosque mesmo, era um condomínio, assim. E a gente ia dormir uns 8 lá. Não, 8, 6, por aí. A gente ia dormir. E tava tudo certo, tudo organizado. A gente tinha organizado o churrasco, tudo certo. Bah, papo vai, papo vem. Curtimos muito, obrigado. Chegou a hora de ir para casa. A gente foi na casa do Piá, nosso amigo Veri. Aí nós estava lá no banheiro, assim, todo mundo se arrumando para ir dormir. Aí o Léo, malandrão, tava meio escuro. Aí tinha um sofá e tinha um vidro, assim, uma porta de vidro ou uma janela em cima do sofá, mas estava escuro. Aí o malandrão foi, pá, pegou e pulou assim no sofá, com as mãos para baixo, assim. No que ele pulou, só deu de ver o vidro quebrando. Aí ele Nossa. levantou assim, olhou para a mão dele, cheia de sangue, assim, ó. Imagina, 6 pés na casa, olhando a mão cheia de sangue. Nossa. Nossa senhora, que coisa feia. Aí eles encheram de papel higiênico na mão.
Cara, que cara preguiçoso. Era só ele ter certeza que aquela casa tinha um kit de primeiros socorros. Ele encheu de papel Ou assim, passar uma como quem toalha, não né? queria nada. É, meu Deus. Tampou com a barriga assim, botou aquilo ali e dormiu. Meu Beleza. Deus. Aí, olha pra ele hoje, até hoje ele tem um cortezão aqui na mão. A cicatriz feia que ficou daquela baboseira que ele fez. É, eu não sei se a Tia Leti sabia dessa história. Agora ela Aí vai tá ficar sabendo sabendo. agora. Ah, se quiser mais detalhes, ô, tia, aí A Tia liga Leti. ali que a gente conta tudo. Conta tudo. Eu não guardo nada. Não, é uma boa, porque próxima vez que o Léo vir pra casa da Tia Leti, ele vai tomar um esporro. Se não tomou na época, quando voltou pra casa, vai tomar um agora com alguns anos de Filma, atraso. filma, filma. É, não, vou pedir pra ela Filma pra filmar que a gente. gente posta aqui como consequência Posso. da conversa. Eu mando Tá pra show. ele. Mas, ô Juan, voltando agora para os que tu está pensando, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né? Queria saber quais as expectativas para a temporada 2025, né? Agora tem que defender o título do Catarinense e o título nacional, né? Quais os planos aí que Uhum. você tá de contrato renovado com o Jaraguá também? Cara, é algo bem específico, assim, sabe? A gente foi campeão ano passado, então, querendo ou não, hoje a gente tá com um alvo nas nossas costas, É, né? o, Todo o mundo tá time ia ser mirando batido, né? isso, exato. Então, aquela frase mais do que nunca, aquela frase motivacional, né? Chegar no topo é difícil, mas se permanecer é muito mais difícil. E é verdade. Então, eu acredito que a gente vai ter que continuar trabalhando muito duro, cometer menos erros que o ano passado, Uhum. erros que talvez ano passado foram perdoados, agora não serão mais, sabe? E saber que cada time que entrar contra a gente na quadra vai entrar para vencer o campeão da Liga Nacional do ano passado e vai ser assim, não tem para onde correr. Então eu acredito que a gente vai ter que saber lidar com esse favoritismo às vezes dentro da Uhum. partida e jogar de acordo com isso. Então acredito que o time tá trabalhando muito agora, pré-temporada tá sendo puxado, mas acredito que a gente vai sair bem e vai fazer uma temporada mágica aqui de novo. Quais que as competições que vocês têm pela frente nesse ano? Agora a gente vai jogar a Taça do Mundo em Gramado. Não, brincadeira, Taça Gramado, mas que só tem timaço, então Aham. vai ser lá. Vamos agora em março. Aí temos a Taça Brasil, Liga Nacional, Catarinense, Copa do Brasil, o JASC também, final do ano. Acho que seria isso, se não me engano. É um calendário cheio aí Não, vai ter jogo aí para ninguém botar defeito. E é bom para o pessoal de Jaraguá poder aproveitar e comemorar. E também cobrar um pouquinho, né? Porque torcedor também tem que ser meio. Faz parte também. Tem que ser meio corneta, faz parte. Mas então tá, Juan. Primeiramente, eu queria primeiramente, novamente, reforçar aqui, né? Agradecer por ter tirado seu tempo. Eu sei que a rotina de um atleta exige bastante. Você mesmo falou que tem vários tipos de treinamentos, tem a sua vida pessoal também. Tá numa pré-temporada que é corrido pra caramba. E queria deixar esse espaço, caso você queira deixar um recado pra alguém, dizer as suas redes sociais, onde a gente pode estar te acompanhando. Esse espaço é seu, então. Cara, queria agradecer aí o espaço, de contar um pouco aí da minha trajetória no futsal. Pô, e dizer que admiro aí o trabalho, dar esse espaço às atletas, não só do Obrigado. futsal, mas diversas modalidades. Né? Eu acompanhei um pouco o trabalho de vocês, então dizer que isso aí é muito bacana. Às vezes o torcedor não vê as outras questões do atleta, né? E é onde vocês dão espaço aí pro atleta entrar e contar um pouco de como foi desde o início, assim. Acho que foi muito bacana assim a nossa conversa. Então, era mais te agradecer mesmo aí pelo espaço e parabenizar aí teu trabalho Ah, e dizer para continuar aí encorajando os atletas profissionais ou amadores aí a seguir o seu caminho. pô, muito obrigado. Fico bastante feliz com o agradecimento, né? É um projeto que eu comecei com um outro primo do Léo também, o Eduardo Dominguini Tramontim, que nesse período final da nossa temporada ele tá tendo outros trabalhos aí à frente. Mas a nossa ideia é justamente isso, é contar a história de cada um com o esporte, seja a pessoa amadora, seja o profissional, no caso, você, um campeão nacional, né? Então a ideia é justamente isso, né? Mostrar que quando a gente levanta a taça, a foto com a medalha é muito bonita, mas tem todo um É, percurso para chegar até no topo e é isso que é humanizar o atleta acima de tudo, né?
Então tá, você quer deixar o Instagram pro pessoal te acompanhar também, conferir os próximos desafios? O underline Alfred, meu Instagram, mais dia a dia aí. Não sou tão ativo, mas quem quiser me seguir lá, a gente troca uma ideia. Ou no Jaraguá Futsal também? Jaraguá Futsal também, a gente está participando nos vídeos lá e E a gente se encontra lá. acompanhando os próximos jogos, quem quiser acompanhar o Juan aí, tem bastante coisa televisionada hoje no futsal catarinense e no futsal nacional. Então era isso, a gente tá chegando ao final aqui de mais um episódio do Meu Esporte Podcast, reforçando para vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais, no Meu Esporte Podcast, acompanhar também o nosso convidado. Temporada 2025 promete. Era isso então, muito obrigado. Muito obrigado, Juan. Vou mandar mais um abraço pro Léo, um salve aí pela ajuda dele. A gente ficou sabendo de uma resenha. Acho que a Telete vai ficar brava, mas tudo certo. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Ganzeira. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.